Olá pessoal, e aqui vamos nós para mais uma BioReview de Ciências. Uma BioReview feita para os nossos estudantes aí do SEJA Professor Luiz Bezerra, que estão no 9º ano, no capítulo 1 de Ciências. E nessa BioReview a gente vai esclarecer para vocês conceitos de química bem básicos, bem simples, porém de grande importância. E por isso eu resolvi fazer esse vídeo para vocês. E por serem conceitos bem básicos, é de suma importância que vocês possam compreendê-los. E compreendê-los bem, para que mais na frente, quando vocês derem de cara com esses conceitos, vocês possam compreender, possam entender várias outras situações, não só na química, mas também na biologia. Assim sendo, nessa BioReview, a gente vai revisar os conceitos de elemento químico, que eu costumo dizer que é o nome de batismo dos átomos. Vamos revisar também o conceito de substância química, vocês entenderem o que é uma substância química, como sendo ali um punhado de elementos químicos, revisar os conceitos de substância simples, substância composta, para que vocês saibam diferenciar cada um desses tipos de substância. Vamos revisar também o conceito de misturas, para que vocês possam ali bater os olhos e dizer: isso aqui é uma substância homogênea, isso aqui é uma substância heterogênea. Por fim, a gente vai revisar também o conceito de equação química, para que vocês possam compreender o que uma equação química representa, saber o que é um reagente, saber o que é um produto. Afinal, reações químicas, reação química é algo que a gente vai estudar não só na química, mas também na biologia, ok? Então, vamos à nossa BioReview. Então, pessoal, nós vamos iniciar aqui a nossa BioReview, trazendo aí para vocês o conceito de elemento químico. Para a gente entender esse conceito, o que é um elemento químico, é importante que a gente relembre a constituição de um átomo, como é que o átomo ele é constituído. E aí lembrar que o átomo ele é formado por 3 partículas, digamos assim, os prótons, também é formado pelos nêutrons e é formado também pelos elétrons. E aí eu vou trazer aqui para vocês, para explicar isso melhor, alguns exemplos aí de átomos. Por exemplo, nós temos um átomo aqui que ele tem um próton de azulzinho aqui no núcleo do átomo e tem um elétron. Esse outro aqui ele já tem 2 prótons, 2 elétrons e 2 nêutrons. E esse aqui tem 8 prótons, 8 nêutrons e 8 elétrons. E aí, o que é que isso tem a ver com elemento químico? O que tem a ver com elemento químico é principalmente os prótons, certo? Porque é o número de prótons que vai fazer com que o átomo receba o seu nome, seja batizado, ele tenha um elemento químico, ele receba um elemento químico para representá-lo. Então assim, todos os átomos que possuem apenas um próton, como é esse daqui, eles ganharam um nome, um elemento químico que é o hidrogênio. Então, hidrogênio é o elemento químico, o hidrogênio é o nome que se dá a todos os átomos que têm apenas um próton. Já aqueles que tinham uma quantidade diferente de prótons, por exemplo, que tinham 2 prótons, eles receberam um outro elemento químico, digamos assim, passaram a ser batizados com outro nome, até porque são diferentes, na verdade, possuem agora 2 prótons. E aí, esses átomos que possuem 2 prótons, o elemento químico que o representa é o hélio. E por último, exemplo aqui, esse aqui, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 prótons, obviamente receberia um outro elemento químico. O elemento químico que representa o átomo que tem 8 prótons é o oxigênio. Então, o elemento químico, esse nome que se dá aí aos átomos, ele é dado conforme o número de prótons, tá certo? Então, é assim que vai sendo dado, é assim que se utiliza esse conceito aí de elemento químico.
Então, pessoal, aqui passando para o próximo conceito, né, o conceito de substância. O que é uma substância? Trazendo como exemplo, né, explicando substância, olhando aqui para alguns átomos como exemplo. E esse primeiro átomo que eu trago aqui para vocês é o átomo de oxigênio, né, representado pelo elemento químico oxigênio, porque tem 8 prótons. Se a gente pega 2 átomos de oxigênio e une esses 2 átomos, a gente forma uma molécula. E essa molécula, um punhado dessa molécula, vai formar uma substância conhecida como gás oxigênio. Então, o que é o gás oxigênio? É uma substância que é constituída por um punhado, por um aglomerado de moléculas formadas por 2 átomos de oxigênio, né? O O2. Se a gente pega um átomo de sódio, junta um átomo de cloro, a gente forma uma outra molécula. E o conjunto dessas moléculas, um punhado dessas moléculas, vai formar uma substância conhecida como cloreto de sódio, que é o popular sal de cozinha. Então, veja bem, né, o que seria uma substância? Uma substância é um punhado, né, é um aglomerado de moléculas, né, constituídas por um tipo ou por alguns tipos de átomos. Então, toda vida que a gente fala da substância gás oxigênio, que é esse gás que a gente respira, é entender que é uma substância que ela é constituída, ela é feita, né, pela união de várias moléculas do gás oxigênio. E quando você pega ali na cozinha o sal, né, para temperar ali os alimentos, você está fazendo uso, né, de muitas moléculas formadas por um átomo de sódio e um átomo de cloro. E o conjunto dessas moléculas, né, de cloreto de sódio constitui uma substância que é o chamado sal de cozinha, tecnicamente falando, o cloreto de sódio. Então, simplesmente substância é isso, né? Um punhado de moléculas constituídas por um determinado tipo de átomo ou constituída ali por alguns tipos de átomos, né? E aí, inclusive, isso vai nos levar aqui a um outro conceito, né? Olhando para as moléculas que formam a substância, que é os tipos de substância. As substâncias podem ser simples ou podem ser compostas. Perceba aqui essa primeira molécula, a molécula do O2, que forma a substância do gás oxigênio, e esta outra molécula aqui, a molécula do cloreto de sódio, né? Um átomo de cloro mais um de sódio, que forma uma substância conhecida aí como cloreto de sódio, sal de cozinha. Olhando aqui para a primeira substância, a gente percebe que ela é constituída por átomos iguais, ela é constituída simplesmente pelos átomos de oxigênio, simplesmente pelos átomos de oxigênio. Se lembra aí, simplesmente começa com S, o mesmo S que vai dizer que essa é uma substância simples, né? Então, as substâncias simples são aquelas constituídas por moléculas, onde essas moléculas são formadas por apenas um único tipo de átomo. No caso, essa aqui, ó, só simplesmente pelo átomo de oxigênio. Já essa outra substância é formada pelas moléculas de cloreto de sódio, mas essas moléculas do cloreto de sódio são formadas, ó, por 2 tipos de átomos, o sódio e o cloro. Então, quando as moléculas são compostas desse átomo e daquele outro átomo, essa substância ela é classificada como uma substância composta, né? Formada por moléculas, e essas moléculas são compostas por átomos diferentes, 2 ou mais átomos diferentes. E seguindo aqui, né, para outros conceitos, a gente vai falar aqui dos conceitos de mistura, né? Quando a gente tem mais de uma substância reunida com outra ou com outras, a gente tem ali uma mistura. Então, pegou várias substâncias e colocou, né, no mesmo local, digamos assim, num único sistema, a gente vai ter as misturas. E as misturas, ó, podem ser homogênea, que dá a ideia de igual, lembrar desse prefixo aqui, homo, dá a ideia de igual, e heterogênea, hetero, dá a ideia de diferente. Então vamos pensar aqui, ó, que a gente tem um copo, nesse copo a gente vai colocar água e vai colocar óleo de cozinha, certo? Então colocando água no copo, tá aí a água, colocando o óleo, tá aqui o óleo. A gente sabe que água e óleo não se misturam e que inclusive a água fica na parte de baixo porque ela é mais densa e o óleo, que é menos denso, fica na parte de cima.
E olhando esse sistema aqui, olhando para esse copo, a gente percebe duas fases. Uma fase onde a gente tem a água e a outra fase onde a gente tem o óleo, né? São duas fases diferentes, lembrar. Tanto é que a gente consegue bater o olho aqui no copo e ver onde é que está o óleo e ver onde é que está a água. Então toda vida que um sistema, né, que você tiver ali substâncias reunidas no mesmo local, no mesmo sistema, e você conseguir ver duas ou mais fases, como a gente está vendo aqui, a fase da água e a fase do óleo, você vai dizer que essa substância ela é heterogênea, tá certo? Substância heterogênea, aquela em que o sistema ele apresenta duas ou mais fases diferentes, onde você, observando ali o sistema, você consegue dizer isso aqui é isso, aquilo já é outra coisa, é outra substância, e assim sucessivamente. E aí a gente passa aqui para o caso de um outro tipo de mistura, que seria a mistura homogênea. Aqui a gente vai usar água novamente e álcool. Água e álcool. E aí quando a gente coloca água e depois coloca álcool reunidos aí no mesmo local, no mesmo sistema, a gente não consegue saber onde é que está a água, onde é que está o álcool. A gente sabe que aqui tem água, porque colocamos, e sabe que aqui tem álcool, porque a gente colocou também. Porém, não dá mais para saber aí quem é água e quem é álcool, né? A gente olhando para um sistema desse, a gente observa apenas uma única fase, sem diferença nenhuma, e toda vida que isso acontecer, a gente vai dizer que essa mistura ela é homogênea. Homo dá a ideia de igual. É como se a gente olhasse para cá e aqui só existisse uma única substância, né? E no caso dando até a impressão que aqui só tenha água, mas na verdade também tem álcool, e se tem água e álcool é uma mistura. Porém, como é uma mistura que só possui uma única fase, olhando para cá, ó, é como se a gente visse apenas uma única coisa, a gente vai dizer que essa mistura ela é homogênea, tá certo? E por fim, a gente vai passar aqui para o conceito de reações químicas. Vamos ouvir falar muito de reações químicas ao longo do estudo aí das ciências e da biologia como um todo. É claro que na química vocês vão estudar muito mais, mas na biologia e nas ciências a gente também acaba falando. E reações químicas são formas que a gente tem para representar, né, graficamente, ali escrevendo, usando letras, usando números, alguns processos metabólicos que acontecem aí nos seres vivos. E, por exemplo, vou trazer a equação da respiração celular, né, um processo pelo qual a gente usa o oxigênio, né, quando nós inspiramos, esse oxigênio vai para os nossos pulmões e dos pulmões vai para a corrente sanguínea, da corrente sanguínea o oxigênio vai para todas as células e esse oxigênio ele reage com substâncias que nós obtemos a partir da nossa alimentação. E com isso a gente consegue produzir a energia, né, que nos permite inclusive estarmos aí vivos, ouvindo, falando, andando, enfim, vivos. Uma equação química, né, que é a representação gráfica das reações químicas, a gente vai começar a explicar elas da esquerda para a direita. Na esquerda, o que é que a gente tem aqui na esquerda? A gente tem aquilo que a gente chama de reagente. São as substâncias, são as moléculas que vão reagir umas com as outras. No caso aqui eu estou mostrando essa molécula aqui, C6H12O6, é a molécula de glicose, que a gente, por exemplo, obtém dos alimentos, né, aqueles alimentos ricos em carboidratos, em açúcares, né, massas, e a molécula do gás oxigênio, essa substância que a gente obtém da respiração. Então, lá dentro das nossas células, o oxigênio e a glicose eles vão reagir um com o outro. Aí, vocês percebem que nas equações químicas, né, que representam as reações químicas, aparece uma setinha, dividindo a equação em duas metades, né, a do lado esquerdo e vamos ver aqui do lado direito. Do lado direito, após essa seta, o que é que nós teremos? Os produtos. Por exemplo, toda vida que o oxigênio reage com a glicose, vai haver a produção de uma outra substância, o gás carbônico, o CO2. Vai haver também a produção de água para a célula e vai haver a produção de energia. Então, pessoal, isso é uma equação química e ela permite que a gente represente para entender e para explicar como uma reação química ela acontece. Então, aqui nós temos a equação química da respiração celular. É um processo no qual oxigênio e glicose reagem
e da reação dela vai ser produzido gás carbônico e água, bem como energia. E aí sempre lembrar, quando você bater o olho numa equação química, olhe que você vai encontrar uma setinha apontando para um lado, apontando para os dois lados, mas vai ter uma setinha aqui. Do lado esquerdo dessa setinha da equação química, a gente sempre vai ter os reagentes, aquilo que está reagindo um com o outro. E do lado direito da setinha, vocês vão ter aí os produtos, aquilo que é produzido, tá certo? Porque pode ser perguntado a você, né? Quais são os reagentes de uma determinada reação química, quais são os produtos, né, de uma determinada reação química, e aí é preciso que vocês compreendam a organização, né, como é que a gente organiza as chamadas equações químicas que permite a gente representar, ó, aqui no papel, uma determinada reação química, tá ok?